Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de webinário História de Empreendedor. Se você é novo aqui no nosso canal, já convido você a se inscrever, já ativar as notificações para não perderem os próximos episódios, tá? Aliás, a gente é da InSocial, um projeto social da InGlobo, uma empresa de educação executiva, que surgiu com o intuito de levar a mais pessoas para o nosso Brasil inteiro e até para fora, contato de empreendedores incríveis, de empresários, de líderes, para trazer assuntos para a gente discutir e assim conseguir capacitar e fomentar cada vez mais o mundo dos negócios, né, para o pessoal aqui do Brasil. A nossa convidada de hoje é a Carol. Muito bem-vinda, Carol, muito obrigada por estar aqui com a gente. E a Carol é uma pessoa que, para todo mundo que eu falava que a gente ia ter um webinário com ela, já falava: caramba, é a Carol, nossa, ela é uma grande inspiração para mim. Até uma cliente nossa, esses dias que eu falei que a gente ia ter a live, ela falou assim: não, vou assistir com certeza, ela é uma grande inspiração, você é aluna dela também, então é bem legal a participação e o quanto ela está presente na vida de tanta gente, é uma grande inspiração. Eu vou colocar aqui o nosso embaixador, o Renan, para se apresentar e em seguida a gente dá a palavra para a Carol, tá bom? Olá, Renan, tudo bem? Olá, Carol, Júlia, muito boa noite, obrigado por esse momento, Carol, uma agenda tão concorrida, né? É um prazer muito grande estar aqui com você, obrigado por ter nos abençoado aí, abençoado os empreendedores de todo o interior, que com certeza nós vamos inspirar muito com a sua história, com a sua trajetória, né? Mostrando não só a força da mulher do interior, né? Mas como uma grande mulher empreendedora que você é. Legal, obrigado vocês pelo convite, né? Me sinto lisonjeada aqui de fazer esse bate-papo com vocês. E parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que trazer cada vez mais conteúdo para as pessoas, compartilhar conteúdo é o que a gente realmente precisa, até para a gente mudar a educação no Brasil, né? A gente precisa falar sobre educação, a gente precisa inspirar as pessoas a aprenderem mais. E hoje, graças à tecnologia e à internet, a gente pode fazer isso com mais velocidade, com mais frequência. Trazendo pessoas de diferentes lugares, como é o nosso caso agora, né? Então, cada um num canto aí. Então, eu acho que tem mais que compartilhar mesmo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Fico feliz aí com o feedback que muita gente já estava esperando e que estava animado por essa live aí. Quero entregar o melhor conteúdo que eu tiver aqui para vocês. Sem dúvida, Carol, acho que a Júlia estava comentando aqui, né? Eu estou em Mato Grosso do Sul, né? Literalmente no interior de Mato Grosso do Sul, bem no interior mesmo. E aí, por conta disso, deu alguns probleminhas aqui, mas agora está tudo certo. Então, o grande objetivo, né, desse projeto, acredito que a Júlia deve ter feito essa introdução, né? É justamente histórias empreendedoras, né? Porque às vezes quando se trata de interior, as pessoas ficam meio, é mais difícil, é mais complicado, ou não tem como, né? Também quando se trata de mulheres, às vezes também tem todo um questionamento sobre o empreendedorismo feminino, questões de ter que separar, não tem que separar, né? Questões de cota específica, né? Como a gente vê, por exemplo, algumas empresas lançando, né, cotas específicas para mulheres, entre outras situações assim. E aí a sua história, né, vem, por isso a gente colocou lá, né, da moda ao mercado financeiro, né, de moda trader, e a gente queria que você contasse um pouco como foi toda essa trajetória, né, seu momento de decisão, seu ponto de inflexão ali, que você se programou para uma coisa e de repente se viu em outra, mas não tão de repente assim, né, foi algo consciente, né, com uma paixão ali, e você resolveu não apostar disso, mas não no jeito de jogo, né, você apostou ciente do que você estava fazendo, né. Então, como foi toda essa trajetória, Carol? Bom, esse é um ponto bem interessante, né? Eu acho que para quem não conhece a minha história, eu nasci em Porto Feliz. Eu brinco com todo mundo que quem nasce em Porto Feliz é feliz, né? Porto Felicense é feliz, o pessoal bem animado, mas é uma cidade com 51 mil habitantes, e há muito tempo, porque ela não tinha faculdade, né? A faculdade em Porto Feliz é recente, a vinda de faculdades, ainda não as públicas, né? Então, faculdades particulares não tão peso, então não tem todos os cursos lá e tudo mais. Então, todo mundo acaba saindo de Porto Feliz. E uma vez que você acaba saindo e fazendo sua vida em outro lugar, você acaba mudando para lá, por isso a cidade acaba não crescendo o número de habitantes. Mas é uma cidade aqui do interior, né? Então a gente está falando aí de 1h30, mais ou menos, de São Paulo. E agora ficou super famosa com a ida da Fazenda Boa Vista, né, para lá. Então todo mundo, eu brinco que a Fazenda Boa Vista colocou Porto Feliz no mapa, né, que agora todo mundo sabe onde é, mas até então não sabia.
e eu decidi fazer faculdade de administração de empresas para que a minha futura empresa de moda não fosse a falência, né? Então eu vi, a minha mãe tem confecção, a história da minha mãe também é muito bacana, porque meus pais casaram muito cedo, minha mãe tinha 17 anos e a minha irmã nasceu quando ela tinha 19 anos, né? E como eles casaram muito cedo, meu pai sempre trabalhou no sítio, a minha mãe não tinha muita grana, né? Então ela começou a fazer roupinhas para a minha irmã mais velha. E daí ela acabou mostrando para as amigas ficaram loucas, adoraram as roupinhas e tudo mais. Minha mãe sempre foi muito caprichosa, e daí ela começou a ver uma oportunidade, ela começou a fazer roupas para as amigas dela. E depois ela montou uma loja e confecção e tudo mais, e aí sim foi. Então, como eu vi a minha avó fazendo roupa de adulto e a minha mãe de infantil, eu falei, cara, eu vou fazer uma moda teens, né? Então, estava uma época que não tinha quase, né? Eu queria mesmo usar, e na minha época só tinha uma marca que chamava Fruto da Fruta, que era tipo a Tritonzinha da vida, né? Mais cool e tal. Eu falei, quero fazer moda, eu quero fazer uma moda teens. E daí eu fui fazer administração de empresas primeiro, porque eu falava, putz, eu já tenho contato com moda, né? A minha mãe, a minha avó, então assim, eu vou estudar moda para entender mais sobre essa área, mas eu preciso aprender a gerenciar uma empresa, porque eu via o quanto ela apanhava para contratar gente, para ajudar ela e tudo mais. Então eu falei, não, vou fazer primeiro administração de empresas, depois eu posso fazer moda, e se, né, eu conseguisse ganhar dinheiro, fazer um estágio legal, tal, poderia até fazer fora do país, de repente Milão, Paris, nunca tinha saído do país, então sonhava com essa possibilidade. E daí, no primeiro ano de faculdade do meu irmão também, ele também foi fazer administração de empresas, eu o convenci, porque ele ia fazer medicina, agronomia, qualquer outra coisa, e um curso de ADM acaba sendo um curso genérico, né? A gente encontra muita gente que não sabia o que ia fazer e acaba fazendo ADM, então a gente vê como uma oportunidade, né? Porque você pode trabalhar em várias áreas. Então, é um curso bem genérico, bem útil para todas as empresas. E daí eu convenci ele a fazer também. O professor dele de economia, Gentil, que falou para ele sobre bolsa de valores, a gente nunca tinha tido nenhum contato. E daí a gente começou a estagiar num escritório, ele primeiro, né? Daí ele me chamou e a gente começou a estagiar num escritório para aprender sobre bolsa de valores. E daí tudo começou, né? Eu brinco que o bichinho do mercado financeiro me picou, fiquei apaixonada por esse mercado. Num primeiro momento, gente, eu também achei que era burra, que eu não queria atender esses gráficos, esse sobe e desce, mas daí eu entendi que não era bem assim, né? Que era só estudar, e quanto mais eu estudava, mais dinheiro eu podia ganhar. E que no final do dia era igual vender roupa, por exemplo. Você compra barato e vende caro, né? Então eu já tive, quando era criança, uma horta de alface. Então, ou seja, é a mesma coisa. Você compra barato e vende caro. Se você fizer isso com a bolsa também, você vai ganhar dinheiro. Só que daí eu vi uma grande vantagem. Eu não precisava convencer ninguém, eu não precisava falar com ninguém, eu não precisava ter uma baita de uma empresa e tudo mais. Eu achei mais simples ganhar dinheiro com esse mercado. Eu entendi que tinha muito mais dinheiro rodando na minha cara do que nos outros mercados, montar uma empresa e criar uma marca e criar um marketing e tudo mais. E daí eu comecei a me desenvolver nesse mercado. E comecei a observar que as pessoas não entendiam nada de bolsa e elas tinham medo de bolsa. E como eu não tinha grana nessa época, eu tive que ter primeiro clientes. Então eu precisei tirar uma certificação de agente autônomo, eu e meu irmão, e a gente começou a falar para as pessoas sobre bolsa. E você imagina, né? Se a gente é novo hoje, imagina 15 anos atrás. Então eu, uma menininha que andava igual uma Barbie, porque eu queria fazer moda, e o meu irmão, que não tem barba até hoje, falando sobre um mercado que todo mundo tem medo. Então a gente começou a falar. E o meu irmão, um pouco mais arrojado do que eu, chegou para o dono do escritório, que tinha 60 e poucos anos, e falou que a gente queria mudar o gerente do escritório, que tinha 40 e poucos anos, e que a gente queria assumir o escritório. Só que eu tinha 17, ele tinha 19 anos, basicamente isso. Lógico que o dono do escritório, muito sensato, falou, claro que não, né? Então vai aprender mais um pouco, depois vocês voltam. A gente falou, tá bom, então vamos montar o nosso escritório. E daí não podia ser em Campinas, nessa época a gente tinha feito faculdade em Campinas. Porto Velho só tem 51 mil habitantes, ou seja, todo mundo que fosse investir ia ser amigo do meu pai ou da minha mãe, a gente não ia ter conquistado de fato essas pessoas. Aí falou, não, vamos montar numa outra cidade. E daí a gente foi para Sorocaba. E, gente, o ponto-chave, né, com vocês, todo mundo aqui vai se identificar com isso. Interior, a primeira pergunta que te fazem é, você é filho de quem? Né? Então, assim... Com certeza.
filha de ninguém de Sorocaba, eu era filha do meu pai e da minha mãe em Porto Feliz, né? Então, ou seja, não tinha um sobrenome para eu carregar na cidade para me abrir portas. E daí foi um grande desafio, porque as pessoas precisavam entender que o que eu estava falando era de verdade. E daí a gente começou a palestrar, e falar, e de graça. Isso que as pessoas falam hoje de marketing de conteúdo, eu faço há 15 anos, porque era uma necessidade. Se as pessoas me permitiam abrir a boca, elas iam entender que eu sabia o que eu estava falando. Agora, se elas não me permitirem, eu não tinha como vender o meu peixe, né? De chamar elas para esse universo. Então a gente começou a criar muito conteúdo, para as pessoas pudessem entender o que era a bolsa, perdessem o medo de bolsa. E a gente começou a fazer parceria com tudo que é canto para a gente poder fazer isso. E daí, gente, é muita batalha, muita dedicação, porque você vai tomar um monte de não, vão falar que você é louco, que você está perdendo seu tempo, vão falar que você é mulher, que você é muito nova. Pô, mas você não falou que você ia fazer moda? E daí agora você está falando de bolsa. Bolsa não é para você, e isso vai acontecer. Aí, resumindo a história, porque são 15 anos de jornada, a gente ganhou dinheiro para os nossos clientes, resolveu montar uma empresa para operar só o nosso dinheiro, então a gente já tinha feito dinheiro para os nossos clientes, a gente abriu um asset, o primeiro do interior, e a gente começou a ganhar na performance, ou seja, no que a gente era melhor do que o mercado, e daí a gente começou a ganhar mais dinheiro, e a gente decidiu abrir uma empresa, que daí não me julguem agora, que é a WHPH, que significa Work Hard, Play Hard. Então a gente nunca achou que ia ficar pública, e daí a gente montou essa empresa para operar só nosso dinheiro. Quando eu falo nossa, era eu e meu irmão, e daí a gente convidou 2 caras para operar junto com a gente, que são os chamados traders, né? As pessoas que negociam na Bolsa de Valores. Aí a gente decidiu que, pô, a gente foi fazer mais um curso nos Estados Unidos, e a gente viu que o que a gente estava fazendo meio amador, existiam 8.000 empresas que fazem isso, que são as chamadas mesas de traders, né? As mesas proprietárias. E daí a gente pegou e falou, não, vamos fazer de uma forma mais organizada, vamos chamar pessoas para operar nosso dinheiro. E daí, obviamente, a gente chegou no Brasil e falou assim, viu, temos dinheiro e queremos pessoas para operar nosso dinheiro. Quem é trader no Brasil? Quase ninguém, né? Então a gente está falando hoje, com todo esse aumento do número de investidores, tem 3 milhões de investidores. Mas pessoas que manjam de mercado, não tinha quase ninguém. E daí a gente decidiu fazer parceria com algumas pessoas que davam cursos e treinamentos, e essas pessoas também, elas não ensinavam uma gestão de risco, ou seja, a galera perdia nosso dinheiro no final do dia. Aí a gente montou um simulador para treinar, para poder enxergar se as pessoas estavam operando direitinho. Montamos esse simulador para operar dinheiro de mentira, mas na bolsa de verdade, e foi muito bacana, né? Porque a gente conseguiu fazer aí um filtro, né, de quem realmente valia a pena e quem não valia a pena a gente contratar. E daí a gente pegou e decidiu montar o nosso educacional. Então a mesma coisa que eu fazia lá atrás, a gente retomou agora de uma outra forma, né, online, com escala. Então a gente começou a gravar os nossos treinamentos, os nossos cursos e montar todo esse educacional. E daí a gente montou o que é hoje conhecido como Atom, é uma empresa que ensina as pessoas e que contrata as que mandam bem. E a gente vem expandindo cada vez mais, porque a gente começou contratando pela nossa necessidade. Agora nós estamos contratando aí, até contratando não só, né, mas também indicando pessoas para trabalhar no mercado financeiro. É o profissional, o agente autônomo, o gestor, o analista, tem um monte de profissional que ninguém nem faz ideia que existe e que ganha dinheiro pra caramba. Né? Um agente autônomo ganha na média 17 a 18 mil reais por mês. E nós, quando entramos na faculdade e tudo mais, a gente nem sonhava que existia esse mercado. Né? Então, o que a gente vem fazendo hoje é popularizar esse mercado. E eu queria pegar um gancho na tua fala, Renan, que você falou do interior. Muitas vezes as pessoas acham difícil empreender, né? Eu, particularmente, acho que o interior ele tem muita coisa que ajuda o empreendedor. A primeira delas é que o custo é muito mais barato no interior. Então, se eu tivesse vindo para São Paulo e montado um escritório, eu ia ter muita concorrência e ia pagar muito caro por isso. Então, eu fui para Sorocaba, onde não tinha escritórios assim, onde as pessoas não falavam de bolsa. Então, quando você se arrisca a levar para o interior algo que já acontece nas grandes capitais, você acaba demorando, claro, mais para ter resultado, mas você acaba abrindo esse mercado. E daí você vai ter uma fidelidade, as pessoas vão te admirar, elas vão querer se conectar com você, você consegue fazer o seu nome de uma forma mais fácil e com menos dinheiro, que é o mais importante.
Outro ponto bem interessante sobre o interior é que eu era muito nova. Então, o que eu procurei primeiro? Eu não procurei fazer um outdoor, eu procurei um assessor de imprensa para eu sair no jornal falando sobre bolsa, porque se ninguém falava, eu tenho um conteúdo que os jornais têm interesse. Então, eu ia na rádio, eu ia no jornal, eu pedia espaço para falar para as pessoas sobre esse mercado. E fazia muita palestra de graça. Então, eu gerava um evento que era novidade na cidade, que ninguém estava fazendo. Então, o interior te permite isso. E o interior tem algo maravilhoso, que é o boca a boca. Então, assim, naquela época, a gente quase não falava sobre marketing digital. E eu não tinha grana para investir em marketing. Então, a gente tinha que usar as pessoas. E quando as pessoas se veem o tempo todo, elas se encontram o tempo todo, fica mais fácil delas fazerem boca a boca. Porque elas treinam juntas, elas estão juntas no parque, elas vão se encontram no shopping, elas vão nos mesmos eventos, elas vão nos mesmos restaurantes. Então é mais fácil de você ter o orgânico funcionando do que se você tentar fazer seu nome numa cidade como São Paulo. Hoje eu mudei no ano passado para São Paulo e aqui eu praticamente sou uma anônima. Em Sorocaba todo mundo me conhece, em Porto Feliz mais ainda. Agora, em São Paulo eu sou mais uma. Tem muita gente muito mais rica do que eu, mais bonita do que eu, mais inteligente do que eu. Então é mais fácil você fazer seu nome no interior, desde que você esteja disposto a fazer essa jornada, a entender o processo, entender que não vai ser da noite para o dia, entender que também as pessoas vão ser mais desconfiadas, porque elas têm mais medo, né, do que as pessoas em São Paulo, pessoas nas grandes capitais já perderam um pouco disso, elas estão conversando com qualquer pessoa na rua, né? A pessoa no interior só conversa com quem ela conhece, então tem sempre os dois pontos, mas se você entender esse movimento, eu tenho certeza que o empreendedor tem muito a ganhar partindo do interior. E esse é um ponto, acho que muito legal do fato da gente estar trazendo muitos empreendedores, né, com uma origem do interior, até para trazer essa ideia, né, para trazer a possibilidade que muitas vezes quando a gente cresce no interior a gente não enxerga as possibilidades, né, a gente vê muito, vou fazer faculdade fora, mas sendo que você tem tantas oportunidades que às vezes você pode fazer faculdade fora e voltar, e montar o seu negócio, e ver as oportunidades que estão onde você não enxerga, porque a gente enxerga às vezes muito grande, mas às vezes dentro dos pequenos lugares a gente consegue ver muitas joias, né? Na cidade que eu estou hoje, que é Santa Cruz do Rio Pardo, é uma cidade cheia de indústria, que tem assim, é uma cidade que consegue crescer, por quê? Porque está longe de grandes polos. Então também tem seus pontos muito positivos e que a gente tem que saber explorar, né? E eu achei muito legal que você falou sobre muito do boca a boca, de se conhecer, e a gente vê hoje que você se coloca muito como a propaganda ambulante do seu negócio, né? Você estava até comentando que logo após essa live você já tem outra no seu Instagram, então que você está sempre trazendo conteúdo, que você está sempre colocando o seu rosto em prol da sua marca, da sua missão, do que você acredita, né? Então, qual é a sua percepção em cima dessa atitude para os empreendedores? Em questão de como pesar, até que ponto você pode ir, até que ponto você pode entregar pela sua marca, em quais setores você acha, porque também falando em mercado financeiro, é um mercado que você precisa de muita confiança para você entrar, porque todo mundo tem medo, como você disse, então você precisa ter um rosto que te passa uma confiança, mas também é um mercado que tem as questões polêmicas por trás, né, questão de regulamentação, de o mercado é muito volátil, falta de conhecimento, educação financeira. Então, como você vê muito isso do empreendedor se colocar frente ao negócio como a imagem do negócio? Esse é um ponto bem importante, né? No ano passado, eu conheci o Janguê Diniz, que é dono da Ser Educacional, uma pessoa brilhante e que acredita muito na educação e que mudou para São Paulo também para fundar o Instituto Êxito. Ele ainda não tinha fundado, eu tive o prazer de conhecê-lo, como ele tinha capital aberto também na Bolsa e ele queria entender mais sobre, né, Bolsa, sobre investimentos em Bolsa. E daí eu, participando dessa reunião com ele, falei que eu queria ajudar a mudar a educação financeira do brasileiro. Por que eu falo ajudar? Primeiro porque ninguém muda nada sozinho. Eu posso ficar falando aqui 3 horas, se vocês não colocarem em prática, eu não ajudei ninguém. Então, o primeiro ponto é esse, né? E eu não vou conseguir impactar todas as pessoas. Então, eu também preciso que, se você aprender alguma coisa, você compartilhe com outras pessoas, porque é assim que a gente muda o nosso país. Então, eu acho que esse é o ponto. E daí ele fundou esse instituto que é de empreendedorismo, que tem mais de 300 cursos de graça na plataforma, me convidou para ser sócia fundadora.
Eu sou a única mulher lá, são 33 homens lá. Então, claramente, foi fácil também de saber, todo mundo saber quem eu era, né? Porque eu era a única mulher. Agora a gente tem o Êxito Ladies, que é um movimento de mulheres dentro do Instituto. E por que eu estou falando isso? Porque Legal. o primeiro passo é as pessoas entenderem que empreendedorismo não é montar empresa. Empreendedorismo é uma atitude empreendedora. Então, a gente precisa falar sobre empreendedorismo com todo mundo. Então, se você não se enxerga empreendedor, você está errado, na verdade, porque empreendedorismo não é quando você abre um CNPJ. Inclusive, Geraldo Rufino fala uma frase que eu gosto bastante, que é empreenda no CNPJ do outro primeiro. Ou seja, pega aquele trabalho que você tem, dá ideias, faz a faturar mais, reduz custo, mas você não precisa sair de largada montando um negócio. Isso vai fazer uma bela diferença. E quando eu conheci o Apolinário, num evento do próprio Êxito, né? Ele faz parte lá também, ele é sócio. E daí ele falou assim: adorei a sua palestra, achei incrível, não conhecia a sua história e tô cansado de empreendedores de palco. Eu tô cansado de pessoas que não vivem aquilo. Então, acho que algo que você colocou agora é essencial. Você só vai ser um empreendedor e você só vai ter sucesso se você viver aquilo. Se você está querendo ensinar pessoas sobre marketing digital, mas você nunca vendeu na internet, em algum momento as pessoas vão descobrir isso. Assim, Credibilidade, né? o ônus e o bônus da internet é justamente esse. Porque se você é de verdade, você vai crescer muito rápido, porque o orgânico vai te ajudar. Se você for de mentira, as pessoas também vão descobrir muito rápido e elas vão te atacar. Então você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto a viver aquilo. E o empreendedorismo você tem que resolver. O primeiro problema que você tem que resolver é o seu. Então eu vejo muitas pessoas que falam: eu tenho uma ideia genial, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo, não sei o quê. A pessoa não deu nem bom dia pro porteiro. Eu não sei aonde que você vai. Calma, porque você está querendo sonhar um negócio gigante que você vai resolver o problema de um monte de gente, mas você não está resolvendo o seu. Então, o primeiro passo para você realmente resolver problemas, porque é isso que o empreendedor faz, ele resolve problemas, ele tem que resolver o dele. Essa solução atende à sua vida? Então, a bolsa atendeu a minha vida, porque eu queria ter liberdade. Eu sou sagitariana, eu amo viajar, então eu queria ter liberdade. E eu, como mulher, eu queria casar e ter filhos. Então eu ficava pensando, putz, eu tenho 17 anos quando eu comecei na bolsa, né? Eu falei, gente, se esse negócio der dinheiro, se eu fizer um bom trabalho, eu acho que com 25 eu consigo me aposentar. E daí todo mundo falou assim, nossa, você é louca, né? Deu errado, você tá com 32. Eu falei, não, deu certo. Porque quando eu tinha 23 anos, se eu quisesse viver de renda, eu já podia. Ou seja, se eu quisesse ficar com os meus filhos e trabalhar de casa, eu ia poder. Se eu quisesse mudar para o Havaí, eu ia poder. Então, eu acho que é um ponto bem importante. Você tem que viver aquilo. Se você não vive aquilo, você vai fazer um esforço gigante para ser um personagem. Você vai fazer um esforço gigante para vender uma história. E, gente, não vale a pena. Você vai se frustrar, você vai se estressar, você vai se decepcionar. E a vida, gente, eu não sei no que vocês acreditam, mas você só tem essa. Né? O seu maior presente tem que ser sua vida. O empreendedorismo, ele faz parte do seu universo, mas o maior empreendedorismo que você faz é na sua vida. É em como você leva a sua vida, é como que você cuida de você mesmo. Então, se eu tenho que fazer um esforço muito grande para ser a Carol, tá tudo errado. Não vale a pena ser a Carol. Então, eu acho que, lógico que, né, não, nem tudo são flores. A gente faz coisas que a gente nem sempre gostaria, nem todo dia a gente acorda bem-humorado, nem todo dia eu quero gravar e fazer live. Mas quando você faz algo que você ama, quando você vê propósito e quando é de verdade, é natural. A gente não precisou combinar o que a gente ia conversar hoje aqui nessa live, porque é minha vida, é meu dia a dia. Então vocês estão batendo papo sobre o que eu já faço todos os dias. Então isso acaba sendo muito natural, isso fica muito leve de fazer e muito gostoso. E daí, é claro, o feedback vem aí das pessoas, né? Olha, tem muita gente que me escreve, Carol, eu fico animado com o seu fala, galera. Eu entro nos seus stories só por causa da sua energia. Carol, eu não entendo nada sobre bolsa ainda, mas eu já saí da minha zona de conforto, já comecei a guardar dinheiro, já comecei a investir. Tem muita gente que escreve para mim que saiu da depressão, que estava numa situação muito grave, que estava deprimido e que, através do conteúdo, entendeu o que é capaz. Porque no final do dia, eu estou só falando para as pessoas que se eu conseguir, você também consegue. Então é isso que eu quero todos os dias passar essa mensagem. Eu não quero passar mensagem de que bolsa é fácil, eu não quero passar mensagem de que você vai ficar milionário amanhã. Eu quero passar a mensagem que tem um dinheiro passando na tua cara todos os dias, isso é fato, que você podia estar pegando uma parte desse dinheiro e botando no teu bolso, mas que o mais importante disso tudo é que
a primeira vez que você fizer um investimento, você vai lembrar que você é uma máquina, que você é uma Ferrari, e você está andando a 10 por hora, você está com o freio de mão puxado. Então, a mensagem final, para mim, não é a bolsa. A bolsa é o caminho que a Carol encontrou de motivar pessoas, de incentivar pessoas. Então, por isso que fica tão fácil você viver esse dia a dia. Por isso que fica tão fácil eu fazer um stories fazendo unha e operando na bolsa, porque eu fazia isso. Eu só estou mostrando que eu já fazia. E, independente do que vão achar, independente se vão me atacar, o que é o que sempre fazem. Quando eu faço algo assim, inusitado, né? Tipo, sei lá, ganhando dinheiro em cima do topo da montanha. Nossa, tá vendo? Do jeito que ela faz, parece fácil, não sei o quê. Eu tô fazendo porque realmente funciona assim. Agora, se você acredita ou não, o problema é seu, não meu. Eu tô só te compartilhando quem é a Carol, qual é o meu dia a dia e tentando te mostrar que você é capaz. Agora, se você interpretar do outro jeito, a culpa não é minha. A culpa é sua, da sua leitura, do que você quer absorver. Então, acho que esse é um ponto bem importante para todo empreendedor. Lembre-se de ser de verdade. Só lembre de fazer o que você gosta, que o resto vai ser consequência e tudo dá dinheiro. Esse negócio de mercado financeiro dá mais dinheiro do que fulano, ciclano, não sei o quê. Tudo é dinheiro, gente. Tem médico que ganha melhor do que diretor de empresa e tem dona de casa que consegue guardar mais dinheiro do que o médico e o diretor da empresa. E tem estudante que já está aí montando startup e está pronto para vender. Então, ou seja, tudo que você se dedicar, você vai ganhar dinheiro. Só lembre de fazer isso ser leve e disso ser divertido, porque o mais importante é a jornada, né? E não o que você vai colocar no seu bolso. Sim, também tem muito a ver com o propósito, né? Qual o propósito que você encontra, qual o propósito que você vai seguir na sua vida. Exato. E aí, Renan? Renan tá quietinho hoje. Dá uma travadinha. Tá. Na base do pensamento e travando a internet. Então, acho que ele não vai conseguir. Mas, Carol, você comentou muito sobre as dificuldades, preconceitos e coisas que você teve que passar, principalmente no começo, né? Ser mulher, ser jovem, tá vindo de um setor que, às vezes, as pessoas têm preconceito, né? Que a moda, muitas vezes, as pessoas têm preconceito em cima disso. E, então, ter todo esse cenário da sua vida, né? Da sua construção, e ter que atingir e conseguir, né? Atingir e realizar suas coisas todos os dias. Qual você acreditava que era o seu maior incentivador, assim, sabe? Quais foram os caminhos que você seguiu para conseguir se blindar dessa, você pode chamar de energia ou coisas que o universo vai te jogando, né, tentando te impedir de alguma coisa. Como você conseguiu passar por tudo isso e que você aconselha para que seja como um fortalecimento das pessoas para que consigam realmente seguir os seus sonhos, assim? Esse é um ponto bem importante, né? Eu também tive, assim, o privilégio, né, de ter nascido numa família onde meu pai e minha mãe são empreendedores. Meu pai, ele tinha sítio, hoje tem fazenda, mas mesmo na fazenda ele sempre empreendeu muito. Então, até agora, né, eu tenho aula com ele o tempo todo, e sempre falou abertamente sobre a importância de guardar dinheiro, de investir e tudo mais. E a minha mãe sempre foi uma batalhadora, né? Então ela me mostrou muito que, putz, a mulher ela não precisa ficar ali dependendo de alguém. Então ela ter o dinheiro dela para gastar com o que ela quiser, fazer o que ela quiser. Então isso sempre me inspirou bastante já dentro de casa. Mas é claro que as pessoas ao redor elas vão te jogar para baixo, elas vão duvidar disso. Eu sou caçula, então existia uma mega proteção. Quando eu mudei para Sorocaba, eu tive que viajar todos os dias para Campinas para terminar a faculdade. Eu terminei a minha faculdade em Campinas. Então, meu pai foi contra isso no primeiro momento. Falou, tá louca, você não vai, não sei o quê, espera você terminar a faculdade, você tem a vida inteira para ganhar dinheiro, para trabalhar. E eu falei, não, eu preciso agora, porque meu irmão precisa de mim, porque a gente tá nessa junto e tudo mais, e eu quero ir. E daí eu passei a viajar todos os dias. Eu trabalhava, aí começava às 8, mais ou menos, eu chegava no escritório, saía 5 horas, 6 horas para conseguir chegar na aula em Campinas e, né, 1h30 para chegar até dentro da faculdade, mais 1h30 para voltar da faculdade e para conseguir isso e ainda estudando, né, uma faculdade que era mais puxada, tal. Então foi um grande desafio esse momento. E também todas as pessoas, como eu falei, torcendo contra muitas vezes, né? Falando, não, isso daí não vai dar certo. E até quando a bolsa caía, é até engraçado que as pessoas me encontravam e falavam assim, tá vendo? Eu não falei que bolsa era perigoso, você deve estar perdendo dinheiro e tudo mais.
E eu só dava risada, porque na verdade eu estava ganhando, eu ganho tanto na alta quanto na baixa, isso é o mercado que eu atuo. E muitas vezes eu nem discutia, né? Eu aprendi ao longo da vida que você nunca vai ganhar discutindo com alguém. Então, tipo, se a pessoa tem aquela opinião já formada e ela tá pronta para te atacar, ignora. Então, assim, você não vai ganhar nada. E ao longo da minha jornada, eu fui entendendo que eu precisava me conectar com pessoas melhores do que eu. Se você quer ser um leão, se conecte com pessoas melhores do que eu. Eu tô no êxito, é claro, por causa de um propósito de ajudar pessoas, mas pela oportunidade de estar junto com 33 tubarões lá, que são muito melhores do que eu e que eu tô aprendendo todos os dias. Eu me mudei para São Paulo no ano passado, justamente porque em Sorocaba eu estava ficando na zona de conforto. Eu ia da minha casa para o trabalho, todos os dias eu almoçava em casa, não tinha grandes desafios, eu não tinha pessoas do mercado financeiro ali melhores do que eu. Então eu precisava de pessoas melhores. Eu quero me sentir a pior na roda, eu nunca quero me sentir a melhor da roda. Eu quero sempre conversar com pessoas muito mais inteligentes do que eu não tenho nenhum medo de ter que aprender ou que tomar uma pancada na cabeça por não saber aquele conteúdo, né? Então acho que a gente precisa lembrar todos os dias de ser humilde. Se coloque no papel de aluno todos os dias. Tem muita coisa que a gente não tem conhecimento. E toda vez que as pessoas te desmerecerem ou te desanimarem, lembre que você está criando a sua jornada. E a opinião dela não vai mudar nada. Então, se você está querendo construir, putz, ainda você não sabe nada sobre bolsa, você não sabe nada sobre marketing digital, não sei o quê. Não sei, quero aprender, ensina. Então, se você se colocar sempre no papel de humildade, primeiro, você quebra esse ataque. Segundo, você acaba sofrendo menos. Porque no final do dia, o quanto realmente essas pessoas importam na sua vida. Por que você dá tanta bola para alguma pessoa, tipo, te jogando para baixo ou te desincentivando? Então, esteja ao lado de pessoas que te inspiram, pessoas que te desafiam. Também tem um monte de bajulador, não serve para nada, né? Assim, eu tenho até um problema em relação a isso. Eu escuto poucos elogios. Então, se você me elogiar, eu não vou lembrar, mas se você me criticar, eu vou, porque eu quero realmente aprender com essa crítica. Então, isso sempre foi algo que me chamou a atenção em mim, né? Tipo não, peraí, vamos prestar atenção mais na crítica. Não quero que você me elogie, eu te mando um vídeo para você criticar. Ah, você fala bem, você fica bem no vídeo e tal. Não é isso que eu tô procurando. Tô procurando onde que eu posso melhorar esse vídeo, onde que eu posso melhorar esse conteúdo, o que eu posso fazer É para de poder diferente. ajustar, né? Exato, exato. E daí você tem que deixar o ego de lado. Se você ficar com o seu ego aí grudadinho, andando junto com você vai sofrer. Cada ataque que você tiver é o seu ego que está incomodado, não é você. Porque quando uma pessoa pega e fala assim, você nem não sabe o que você está falando, não sei o quê, quem tá dolorido com isso? É o seu ego. Porque o seu ego não quer aceitar que você não é tão bom naquilo, ou que você não faz um vídeo tão legal, né? Então eu acho que isso é muito legal. Da gente sempre analisar. Eu gosto muito de um vídeo do Leandro Carnal, que ele fala assim, que a ofensa, ela só pode te machucar se ela for verdade. Então, e se ela for verdade, você trate de melhorar. Então, você não pode pegar e ficar bravo com as pessoas em relação a isso, né? Então, filtra. Isso é verdade? Fala, putz, Carol, você não sabe nada, ou você tá dando golpe. Mas às vezes eu escutei isso, né? Eu tô dando golpe com o meu dinheiro, eu sou muito inteligente, gente. Então, né? Mas assim, eu vi já num vídeo a pessoa escrevendo, isso daí é um golpe, isso aqui, essa menina tá te iludindo e papapá. Eu falei, isso é verdade? Não, não é verdade. Então eu tenho que ficar incomodada? Não, não tenho, porque essa pessoa tá deixando de ter a oportunidade de aprender algo porque ela tá cega, porque ela tá deixando o ego dela falar mais do que ela não consegue ser humilde a ponto de enxergar que eu tô mostrando uma oportunidade para ela e que ela tem uma chance de aprender. Então, o que eu posso fazer por ela? Nada. Eu vou discutir com ela? Não, a vida não é minha, a vida é dela. Ela tem que estar disposta. Então, isso foi libertador para mim. E foi desafiador, porque quando eu comecei a fazer esse trabalho que eu faço na Atom, eu já ganhava dinheiro. E ninguém sabia, ninguém me conhecia. E daí, quando você vai para as redes sociais e as pessoas te conhecem, elas te atacam de graça. E eu falava, gente, mas peraí, eu sou do interior, eu ganhei dinheiro, eu quero que você use o meu dinheiro e ainda quero te ensinar aonde que eu tô fazendo alguma coisa de errado, entendeu? E daí isso para mim, num primeiro momento, bugou. E daí eu falei, não, peraí, não sou eu que tô errado, essa pessoa tá brigando com ela mesma. Então, Carol, o problema não é seu. Obviamente, você não vai gostar de ler uma mensagem te criticando, te xingando, te dando um ataque. Mas você não pode evitar, porque o mundo é assim, porque as pessoas são assim. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante que eu aprendi a lidar e que eu recomendo que todo empreendedor aprenda. Porque, lembre-se,
Se você estiver sendo só aplaudido, primeiro, você não está evoluindo. Você tem um monte de bajulador. E segundo, se você não estiver incomodando ninguém, você não está fazendo um bom trabalho. Porque as pessoas vão se incomodar quando você estiver fazendo um bom trabalho. Eu demorei muito para aceitar isso. Eu falava, não, mas tem gente que aplaude. Sim, mas tem gente que se incomoda muito com você. Então, acho que esse é um ponto bem importante, né? E para a mulher é pior, porque as gracinhas, gente, são infinitas. Desde eu estar fazendo uma live super importante aqui e as pessoas escrevendo casa comigo embaixo, que não é nenhum ataque, mas tipo, ela não tá dando bola pro que eu tô falando. Então, assim, é um negócio que parece que, putz, eu tô falando grego com você, presta atenção no conteúdo, para de me chavecar ou de me mandar uma mensagem nada a ver, entendeu? Então, às vezes, é claro que isso é diferente no caso das mulheres que vão aí para as redes sociais, que se propõem a ensinar e até de piadinhas, né? De tipo de pessoas te imitando e de te atacando, ou escrevendo baixaria. Então, assim, é algo que a gente tem que saber lidar. Graças a Deus, nunca recebi nudes, não quero receber, então, por favor, não mandem. Então, acho que até do jeito como eu me porto, nunca tive esse problema, né? Mas eu fiquei muito chateada o dia que eu soube que muitas amigas minhas que são aí infoprodutoras, né, que têm cursos online, recebiam. Eu falei, gente, mas que mundo que a gente está vivendo? Por que as pessoas perdem tempo com isso, sabe? Então, acho que a gente tem sempre esse desafio, não dá para ignorar que ainda é diferente o mercado de homens e de mulheres, a gente vai ter que ter jogo de cintura e passar por essas, e isso acontece o tempo todo. Inclusive, quando eu comecei a minha jornada, eu usava aliança, eu tinha 18 anos, eu usava uma aliança, eu não era noiva, mas eu usava uma aliança para os caras não me chavecarem, para quê? Porque eles confundiam e o cliente queria sair para jantar e o papinho furado e tudo mais. Então eu sempre fui me portando para que isso fosse blindado, para que eu evitasse. Nunca fui mal educada, falei, você tá louco? Você é casado, você é um canalha. Não, tipo, a vida dele eu não posso julgar. Ele faz o que ele quiser e o problema é dele. Né? Não tô aqui para julgar ninguém. Então eu sempre chegava assim, de uma forma sutil. Ah, vamos jantar então? Sabe o que é? Eu já tenho um compromisso, mas num café às 4 horas da tarde eu posso tomar com você. Então eu acho que também mulher ela tem que saber e tem que usar esse jogo de cintura. Então, tipo, você não precisa topar, você não precisa ir jantar, você não precisa tomar um vinho, nada disso. Mas você pode evitar um conflito. Então, ao invés de você julgar, ou de você xingar, ou de você ofender essa pessoa, contorna, fala, não, eu prefiro no meu escritório às 4 horas da tarde, porque meu sócio, daí ele vai poder participar também, e daí eu gostaria muito que você conhecesse ele, pronto. Você saiu da situação sem ofender ninguém, sem julgar a vida de ninguém, sem se meter no casamento de ninguém. Então, acho que a gente tem que lembrar disso, né, que você só é responsável pela sua vida. Para de se meter na vida dos outros, que você vai ter uma jornada muito mais leve e vai fazer muito bem para você e para todo mundo. A gente vê que, além de ter que planejar a sua empresa, ou o seu trabalho, ou os seus planos e metas, você tem que se planejar para se colocar em público, né? Para lidar com pessoas. Então, você tem que se planejar para se conhecer, para saber seus limites, para saber como você se porta diante das situações, para saber como você fala, como você se veste. Então, todo um conjunto de ações que você tem que tomar para enfrentar o mundo de uma forma geral, né? Independente do que você trabalhe com, do que você faça. Mas, enfim, pessoal, últimos minutos para vocês mandarem perguntas aí no chat para a gente, tá? A gente vai finalizar em 5 minutinhos. Mas já queria ver, acho que, Carol, você trouxe tantas coisas para a gente, né? Tantos ensinamentos. Até, às vezes, numa fala corrida, a gente já conseguiu pegar um pouco do que você é, da sua história e algumas dicas. Mas eu queria que você finalizasse aqui para a gente. Se você pudesse falar com a Carol de 17 anos, que estava começando e às vezes em momentos de dificuldade e tal, o que você falaria para ela? Ou até mesmo, o que você falaria para uma pessoa que já está numa idade mais avançada, que todo mundo acha que está no fim da carreira, mas que não, que quer renovar, que quer começar um novo objetivo, um novo propósito? Qual é a sua principal dica para essa pessoa conseguir enfrentar, sendo ela no começo, ou no fim, ou no meio da carreira? Maravilhoso. Acho que a primeira de tudo é nunca desista, né? Nunca deixe de estudar, nunca deixe de se desafiar, né?
Então, acho que tem muita gente que chega num estágio da vida, fala, não, tá bom essa vida e tudo mais, e acaba acomodando. Então, seja lá em que estágio você esteja, lembre-se que você vai estudar pro resto da sua vida. Se um dia você achou que você vai se formar e que nunca mais você vai estudar, mentiram para você e você tá mentindo para você. Você vai estudar muito pro resto da sua vida, o mercado vai mudar e tudo você vai ter que aprender a pivotar, né? Você vai ter que aprender a se reinventar todos os dias. Eu acho que essa quarentena trouxe essa reflexão para todo mundo, que a gente precisa cada vez mais entender isso. Acho que as pessoas precisam pensar em ser multi-receitas, em parar de ser aí reféns do emprego que elas têm, que eu tenho um emprego legal e tudo mais, você está colocando toda a sua vida financeira, todo o seu sucesso na mão de outra pessoa, de outro gestor, e isso é muito perigoso. Então aprenda a ser multi-receitas, ou seja, tenha mais do que uma fonte de renda, entenda onde você pode ganhar dinheiro, construa patrimônio. Essa foi uma das coisas bem importantes que aconteceram na minha vida, que me deram essa liberdade de poder mudar quando eu quisesse de cidade, se eu quisesse viajar eu pudesse, se eu quisesse parar de trabalhar eu pudesse. Então, construa a riqueza, não entenda que você vai só, tipo, se aposentar no que é o normal aí, né? Quando tiver 60 anos. Não, você tem que pensar de quando que eu vou me aposentar, aos 20 e poucos anos, ou aos 40 e poucos anos, o mais rápido possível. E daí você vai trabalhar por hobby, ou seja, você vai trabalhar no que você ama e não para pagar conta. Então, acho que isso precisa ser refletido. Adoraria ter escutado mais disso, né? Então, assim, por mais que sempre o assunto sobre dinheiro tivesse sido presente em casa, foi só quando eu conheci a Bolsa, de fato, que eu entendi que eu, mulher, se eu quisesse ter filhos, casado e tudo mais, eu ia precisar aí ter uma liberdade em relação a dinheiro, então eu precisava ganhar dinheiro o mais rápido possível para construir minha riqueza. Então isso foi para mim libertador quando eu consegui fazer isso, e continua sendo, porque se eu quiser, né, tipo, estopar ou vender minha empresa hoje ou fazer outra coisa, eu realmente consigo viver de renda, tenho mais dinheiro do que eu imaginava ter, isso é maravilhoso, né? Então acho que todo mundo tem que pensar nisso. Então, de você se dedicar, estude, se dedique, entenda que você vai sempre avançando aí. E tem algo bem importante, que eu acho que é o mais importante de tudo, galera. Se ame, porque você tem uma vida, seja muito grato a ela. Então, agradeça aos seus pais pela sua existência. Não gosto muito do meu pai, eu brigo sempre com a minha mãe, isso aqui. Agradeça a sua vida, porque você está vivo, porque você tem uma vida e você é o único responsável por ela. Então, já te trouxeram até aqui. O que você tem que fazer é ser o melhor. Deixa um legado, faça alguma coisa que você teria orgulho, porque esse vai ser o ativo mais importante que você vai ter ao longo da sua jornada. E quando a gente fala em se amar, a gente diminui as expectativas nos outros. Eu muitas vezes me frustrei com pessoas que eu amo muito e que elas, por dinheiro ou por poder, elas não agiram como eu gostaria. Mas isso foi um erro meu. Por quê? Porque a gente que cria a expectativa. Se alguém te decepcionar, a culpa é sua, não é dela. Porque você gerou uma expectativa. Se você não gerar uma expectativa em relação às pessoas e você gostar mais de você do que você coloca as outras pessoas no pedestal, onde você admira essas pessoas, você vai estar preparado para essas situações. Então eu brinco que aos meus 30 e poucos anos eu descobri que eu não falo palavrão, então eu falo que eu sou soda, né? Então eu descobri que realmente eu consigo. Se tirarem tudo de mim, tá tudo bem, porque eu vou lá e construo de novo, porque o que eu tenho de conhecimento está dentro de mim. Então, se ame, galera, cuide da sua vida, realmente tenha responsabilidade sobre sua vida, porque isso vai fazer com que você tenha muito sucesso em tudo, em qualquer coisa que você botar a mão, você só vai ter sucesso quando você entender que a sua vida é a coisa mais importante que você tem. Aí tudo vai funcionar, seus relacionamentos, suas amizades, seus negócios, tudo vai prosperar. Bacana, Carol. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha na nossa lista dos próximos webinários que a gente vai ter, tá? Porque a gente já está chegando ao fim desse webinário com a Carol. Carol, foi muito bonita a sua fala, eu acho que, principalmente em alguns momentos, que a gente precisa parar para escutar, muitas vezes, o que a gente tem a dizer. A gente tem que muito ouvir o que está por fora, o que as outras pessoas têm a dizer, mas também a gente tem que dar atenção para o que a gente tem a dizer para nós mesmos. E eu acho que eu consegui pegar muito isso de você, e queria agradecer pelo seu tempo,
aproveitar e convidar todo mundo que está aqui para passar lá para o Instagram da Carol para assistir a próxima live dela. E se você está chegando agora, ou se você quiser compartilhar com algum amigo, algum sócio, alguma pessoa que você acha que precisa ver essa live ou que seria interessante, ela vai ficar gravada, então é só acessar aqui depois, mandar o link. E fiquem ligados no nosso canal para assistir as lives que já foram e as que vão ser. E, Carol, muito obrigada de novo pelo seu tempo e pelo seu conhecimento. A gente agradece de coração. Eu que agradeço, parabéns aí pelo propósito de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar muita gente através desse conteúdo muito rico. Mais uma vez, vou reforçar que fiquei lisonjeada com o convite. Contem sempre comigo, volto quantas vezes vocês quiserem. E, pessoal, estou esperando vocês agora no Instagram. É o K Pfeiffer, então pode procurar aí. Se vocês colocarem Carol Pfeiffer, vai aparecer. E eu vou falar agora sobre a tão famosa vida de trader, né? O que é ter uma vida de trader, como que um trader aí vive. Eu brinco aí, o que come? Será que é um ET? Será que... Então, como vive? Da onde vem? Então, a gente vai falar bastante sobre isso agora. Fica uma horinha lá também no Instagram. Júlia, mais uma vez, obrigado Renan, que hoje travou a internet dele, mas que é um querido e que gosto muito do trabalho dele também. Obrigado, pessoal. Beijão, tchau, gente.